e olhando assim olhos nos olhos, apresentar 3 pontos da minha reflexão. Já foi muito dito, eu não vou repetir. Primeiro quero saudar, e é com muito agrado que estou aqui, e é muito bom o tema que nos une. Eu devo dizer que não conheço nada tão desafiante como aquilo que nunca vi, mas quero viver, que é o futuro. Devemos estar voltados para o futuro, construir um futuro melhor. E gostava de sublinhar 3 pontos na minha intervenção. O primeiro é um bocado o que é este mundo, este setor solidário que nos congrega aqui hoje. Já foi muito dito o que é a economia social, também o que é o setor solidário. Eu devo dizer que o setor solidário é uma parte do grande mundo da economia social, mas é uma parte muito significativa deste grande mundo da economia social. Se a conta satélite que o CNES ou a CASES desenvolveu através do Instituto Nacional da Estatística, se apresenta cerca de 50.000 organizações da economia social em Portugal, no setor solidário há 5.100 organizações do setor solidário, que são, portanto, 10%. Mas enquanto estas 50.000 empregam cerca de 350.000 trabalhadores, as 5.000, os 10%, empregam 250.000 trabalhadores. Enquanto as 50.000 representam cerca de 5,1% do PIB, as 10%, o setor solidário, representa 4,3% do PIB. Portanto, o que é a quase totalidade. Nós temos instituições de solidariedade, que é, no fundo, este setor solidário, são as instituições de solidariedade, misericórdias, centros sociais paroquiais, associações de solidariedade social, fundações de solidariedade social, cooperativas de solidariedade social, mutualidades que também estão neste setor. Nós temos, como já disse, cerca de 5.100 organizações neste setor solidário. Atuam, sobretudo, em 3, quase 4 áreas. Educação, proteção social e saúde. Eu disse 3, quase 4, porque estão também agora a dedicar-se muito ao desenvolvimento local. O desenvolvimento local está a dever muito também a estas organizações do setor solidário. Empregam, como já disse, cerca de 250.000 trabalhadores, o que é mais do que, por exemplo, no setor de transportes, e é, de facto, muita gente. São organizações dirigidas essencialmente por voluntários, mas com algumas características que eu gostava de sublinhar. São a solidariedade, que aqui já se falou. O outro nunca é um obstáculo, é um companheiro na construção do futuro, é assim que ele é visto. É a subsidiariedade. Nestas organizações, quem está mais perto é visto como quem está em melhores condições para resolver os problemas, e eu penso que isto é muito importante. A subsidiariedade é um princípio extremamente importante, que é bom que o divulguemos. Depois é a gratuitidade. Os dirigentes, estas organizações não têm fins lucrativos, têm sim fins em favor das pessoas, produzem bens públicos, prestam serviço público e têm ainda uma outra característica que eu penso que é muito importante, que é a da capilaridade. Nós temos organizações deste género por tudo quanto é país. Costumo dizer, é um facto, desde a aldeia mais recôndita do distrito de Bragança, que é aqui quase ao lado mesmo, até à mais ocidental da Ilha de Flores. Há organizações por tudo quanto é sítio. São organizações que brotam da comunidade, muitas
por espírito e iniciativa da Igreja, espírito cristão, iniciativa da Igreja, mas muitas outras também, de outras igrejas, muitas porque os cidadãos sentem que uma forma de serem cidadãos é de facto organizarem-se e contribuírem para o bem dos outros, para o bem das pessoas. São características que eu penso que são extremamente importantes e que gostaria de destacar e que destaquei para agora focar um outro ponto que eu penso que é importante. Nós estamos num momento, 2015, que era capaz de ser interessante que fizéssemos um bocado a leitura daquilo que aconteceu de 2008 para aqui. Em 2008 não tínhamos menos instituições de solidariedade do que temos agora. Eram até menos algumas. Tínhamos menos trabalhadores nas instituições de solidariedade do que temos agora. Foi o setor, no conjunto destes anos, que mais empregou nos 2 últimos anos. Há um setor que está a ultrapassar em emprego, que é o turismo, serviços de turismo, mas nestes anos foi o setor que mais empregou, foi o setor solidário. Responde a mais situações e provavelmente com menos recursos. Era bom que fizéssemos a leitura porque é que isto foi possível. Enquanto muita gente, nós passamos de um desemprego de cerca de 9%, 8 e tal por cento, chegou a atingir os 17%, agora felizmente já é menor o desemprego. Se houve muitas empresas a encerrar portas, muita gente, portanto, a ir para o desemprego, como é que este setor, de facto, soube resistir à crise e até tornou possível que não se sentisse tanto os efeitos colaterais da crise. Neste momento, graças a este setor, muita gente em Portugal não sentiu tanto os efeitos da crise, o mal, como poderia ter sentido se não fosse este setor. Porquê é que isto foi possível? É evidente que algumas características salientaram-se neste setor. Foi, por um lado, de facto, o facto destas organizações brotarem da comunidade. E porque brotam da comunidade e da tal comunidade próxima, a subsidiariedade, as pessoas sentiram que era mesmo preciso resistir, era mesmo preciso criar soluções, era mesmo necessário continuar. Mas não foi só por isso mesmo. Isso é muito importante, mas não foi só por isso mesmo. Houve, e aqui quero fazer justiça, porque o Governo, e não venho aqui fazer elogios ao Governo, mas há coisas que têm que ser conhecidas, soube, de facto, compreender este setor. E aqui sublinho protocolos de cooperação plurianuais, Comissão Permanente do Setor Solidário, com um diálogo permanente ao longo destes anos. Foi também, e ainda, a Lei de Bases da Economia Social e agora a criação, que já foi aprovada, um decreto-lei da cooperação. Foram e também, ao longo destes anos, muito embora tivesse sido simbólica, houve uma atualização progressiva nos acordos de cooperação. Este diálogo, diálogo permanente, a Comissão Permanente, os protocolos plurianuais vieram permitir que houvesse, de facto, um diálogo permanente, houvesse, de facto, moderação neste setor. Conseguimos, com menos recursos, responder a mais situações, a mais pessoas, e isto foi, de facto, extremamente importante. Neste momento, pode-se dizer que, graças a esta pedagogia que se seguiu, nós conseguimos responder a mais situações, provavelmente com menos recursos. É evidente que, e é esta a terceira nota sobre a qual eu gostaria de falar em termos de futuro, é evidente que nós, neste momento em Portugal, não estamos
como todos gostaríamos que estivéssemos. Há um desemprego que ainda é injusto, ainda é muito grande. Neste momento são cerca de 13%, passa de 13%, ou à volta disso, 13% da população portuguesa está desempregada, ou dos eventuais empregados estão desempregados. Há 20% da população que vive na pobreza, pobreza herdada e nova pobreza. Há uma economia que ainda não está ágil como era importante que estivesse, e há uma natalidade que, de facto, é muito, muito baixa e levanta-nos, de facto, problemas. Eu diria que estes males, digamos assim, são males que nos desafiam. Sublinho novamente o injusto desemprego, a atividade económica que não gera ainda confiança dinamizadora e uma progressiva e irreversível diminuição da natalidade para além dos 20% de portugueses que vivem na pobreza ou abaixo ainda da pobreza. Que fazer? Eu penso que é este setor da economia solidária, é este setor solidário que pode fazer muito, é evidente que não apenas este setor, mas pode fazer muito para que se inverta esta situação. E é esta nota sobre a qual eu gostaria de falar. Ontem vi com agrado que todos os partidos, mas também os da coligação que estão neste momento no poder, estão disponíveis para abraçar um programa sério de luta contra a pobreza, e eu penso que é importante que haja, de facto, eu chamaria um programa de cidadania para que, de facto, se inverta esta situação. Um programa que favoreça a diminuição da pobreza, que favoreça o emprego, que favoreça a atividade económica e que favoreça o rejuvenescimento da população. Este setor pode dar um contributo muitíssimo importante nesta linha. E para isso, eu sublinharia algumas notas que são muito importantes para que este setor, de facto, abrace este desafio. Em primeiro lugar, é importante que haja o tal programa de cidadania. É muito importante. A pobreza, o Sr. Bispo já citou, não disse esta frase, disse outras muitíssimo importantes, e citou documentos muitíssimo importantes, eu gostei imenso de o ouvir, mas dizia, não há muitos anos, um Papa que a pobreza é sempre injusta e sintoma de outras injustiças. É importante que, de facto, se lute mesmo contra a pobreza, que haja mesmo um programa, diria, de cidadania, porque a pobreza não permite que o cidadão seja cidadão. E para isso é importante que haja uma aposta clara na educação. Uma criança que chega à escola sem ter frequentado uma creche ou um infantário é provavelmente uma criança excluída. Porquê? Porque vai encontrar outras crianças que já estão mais desenvolvidas e, depressa, acaba por abandonar a escola e provavelmente fica sujeita a algum desvio comportamental. É provavelmente uma criança excluída. É importante que haja, de facto, uma aposta na educação. É importante que haja, de facto, uma aposta clara no desenvolvimento local. Nós estamos aqui, o Sr. Presidente da Câmara já sublinhou aqui esta área que é paradigmática para aquilo que eu acabo de dizer. Nós temos neste país muitos equipamentos devolutos, houve grande aposta, particularmente depois dos anos 74, com a democratização do país, houve grandes equipamentos que foram feitos e há muitos equipamentos que estão devolutos que não têm, de facto, ocupação agora. Há também muitas terras que estão a ser progressivamente abandonadas. Há algum regresso à agricultura, mas não é suficientemente dinamizador e há muitas coisas, muitas terras abandonadas. Por isso, eu penso que era importante que houvesse um programa de cidadania
que apostasse primeiro na inventariação desses equipamentos devolutos nessas terras abandonadas, que fossem, de algum modo, entregues às instituições de solidariedade, não apenas. É importante também que cativemos empresas, o empreendedorismo social para essas áreas, para que, de facto, reativem esses equipamentos, criando serviços de proximidade e reativem a economia local. Eu penso que este é o grande desafio que se põe. Se nós, por este país fora, formos, de facto, a retomar esses equipamentos devolutos, criando serviços de proximidade na área da saúde, na área da educação, na área da socialização, na área do desenvolvimento local, nós estaremos a criar, de facto, atividade económica, estaremos a desenvolver o país, estaremos a criar emprego, estaremos, de facto, a favorecer o rejuvenescimento deste nosso país. É só por essa via, ou é muito por essa via, que nós chegaremos a um futuro melhor. Era o que, para já, gostaria de partilhar convosco.